Bom dia, galera, estamos no nosso terceiro dia aqui em Urubici. Ontem à noite veio um pessoal lá, o Rafael, eles estão fazendo uma escavação aqui em Urubici, parece que eles encontraram algumas casas e nos convidaram para vir conhecer. Eles encontraram vestígios indígenas, na verdade. Isso, mas é uma casa indígena, eu Não acho. é casa, são vestígios indígenas, de uma comunidade indígena. Isso, e parece que vai ser bem no meio do mato, a gente vai caminhar lá e vai conhecer um pouco com eles lá e vai ver Vamos como ver é que na é. realidade o que é, né? Vamos, como a gente sempre diz, né? Como a gente está agora na estrada, se uma tem uma experiência oportunidade como diferente. essa, por que não? Vamos lá ver como é que funciona. Vamos lá com a gente? Ele é conhecido desde os anos 70 e a gente já fez escavações aqui em 2011, agora está em 2009 a primeira vez, depois 2011 e agora de novo. Já tem datas de 700 anos atrás para casas que foram escavadas. A cerâmica que foi encontrada dentro das casas, ela foi reconstituída, a gente tem pelo menos 23 potes reconstituídos já com diversas formas, copinhos para 100 ml, jarras para 10 litros, né, vasos menores para 3 litros, então tem um kit doméstico bem amplo, feito em cerâmica, né? A gente fez análise de vestígio botânico nessa cerâmica para saber o que tinha sido cozido dentro dela. Que legal. Achamos mandioca, milho, feijão, inhame, abóbora, né? Então eles já plantavam pelo menos 200 anos antes da conquista, né, aqui. A mandioca vem da Amazônia, a abóbora vem da Amazônia. Isso aqui está sendo escavado já faz 3 semanas, essas duas quadras aqui, esse 2x1. E isso aqui é uma depressão, vocês conseguem perceber, ou a imagem vai mostrar onde o Cristiano está sentado, ele está dentro dessa depressão. Um pouco mais baixo. E ela começa lá e ela vem até aqui assim. Lá onde o Rodrigo está e ela vem até aqui assim. Sim. Isso é um buraco que era uma grande fogueira. Foi o que a gente encontrou ali. Se tu filmar o fundo, tu vai ver que tem uma mancha cinza circular, que é o fundo desse buraco que foi escavado. O solo amarelo é o solo natural, né? Sim. E aí como ficavam cozinhando coisas demais, com o tempo ele já vai começando a própria terra. Isso. Há quanto tempo vocês estão aqui já escavando? Desde o dia 16 de janeiro. Hoje é 12 de fevereiro. Estão completando 30 dias aí. É. E geralmente os trabalhos são assim 30 dias, vocês fazem... Não, é variável. Varia bastante, depende... Depende do tipo de resposta que se quer, né? Agora, dentro do nosso projeto, está iniciando outra escavação semana que vem, que vai ser de 50 dias, em outra cidade, em Campo Belo do Sul. Legal. Que esse é um projeto que tem... Ele é um convênio de Brasil e Inglaterra. Né? No Brasil tem a USP, onde eu estou, a UFPR e a Unisul, que é daqui de Tubarão. Né? E tem 2 universidades inglesas, a Universidade de Exeter e de Reading. E daí a gente mistura arqueologia e paleoecologia. Legal. Para ver a história cultural dessas populações G, né? E a história da vegetação. E ver ao longo do tempo como as populações humanas manejaram a floresta, manejaram o ambiente e construíram paisagens. Ah, legal. Que a ideia que a gente tem, e a gente está avançando cada vez mais, é argumentar que a floresta de Araucária ela não é natural, mas ela foi ajudada por esse povo a crescer. Da mesma forma que eles trouxeram, que a gente disse, às vezes outras sementes, plantaram aqui, eles trouxeram também as árvores e... Não necessariamente alguma coisa trazer desse as árvores, mas assim, ajudar a floresta de uma maneira ou de outra a crescer mais rápido. Ah, tá, eles mesmos manejavam... Isso. Ao redor do ano 1000 tem um crescimento muito rápido da floresta. Em 100, 150 anos a floresta ela ocupa uma área muito grande de campo, que era campo antes. Né? E é ao mesmo tempo que cresce o número de sítios arqueológicos na região. Então, ao mesmo tempo está crescendo o número de sítios. Então existe uma ligação. E esses sítios estão dentro da área de Araucária. Né? Então a gente está investigando qual a relação, se é a floresta que ajuda a população ou se a população ajuda a floresta. Mas como que funciona esse encontro? Esse aqui tu falou que já faz um bom tempo, mas e os novos? Como que vem acontecendo geralmente? Nós estamos com 15 pessoas aí, né? Daí a gente tem aqui 10 pessoas trabalhando com a escavação e a gente tem uma outra equipe que está com uma super picape indo para tudo que é lugar dentro do município, entrevistando as pessoas. Na verdade, tudo que é lugar não, então eles estão trabalhando num vale específico, né? Que é o trabalho de mestrado do Bruno Labrador. E aí eles estão andando no Vale do Rio Urubici, entrevistando as pessoas, batendo de fazenda em fazenda,
E conversando e entrevistando as pessoas, Aí vendo se elas já viram material arqueológico. A gente leva a cerâmica, leva as pontas de projétil, os machados polidos, mostra para eles. Ah, vocês já viram isso? alguma coisa nesse sentido, e aí o pessoal... vai. Nesse mês de trabalho, eles já descobriram 12 novos sítios Nossa, nessas conversas, né? E uma pessoa acaba levando para outra, e às vezes sai de dentro da área do vale. Ah, a gente quer estudar só o Vale do Rio Urubici, mas daí tá falando lá com o senhor fulano lá que conhece alguém que mora em outro lugar que tem a casa subterrânea, ou que tem uma gruta com sepultamento, ou que tem pontos de projétil, e a gente vai mapeando e vai andando. mapeando. Que legal. Uhum. Já são mais de 120 sítios arqueológicos em Urubici. Nossa, tem bastante coisa por aqui então. Sim. O nome é Projeto G Sul do Brasil, é isso? Paisagens G Paisagens G do Brasil. do sul do Brasil. Do sul do Brasil. Por que Paisagens G? Porque a ideia é que, além de ter arquitetura, como as casas, e eles têm arquitetura funerária também, a ideia da construção da floresta. Foi o que eu tinha Fazendo o comentado. manejo da Aham. floresta. Sim. Então a paisagem G, tanto arquitetônica, como ritual, como a arte rupestre, como uma paisagem ambiental, né? A gente pensa que é natural, mas não, né? Talvez. Daí aquilo que eu falava da análise da microbotânica para saber a planta é levar um fragmento para o laboratório e lavar ele no laboratório e analisar a sujeira dele. Dentro da sujeira dele vai ter o vestígio da planta. Do que Que daí olha no microscópio ali você consegue identificar. Sim. Vou tomar uma coiçada no meio da cara, quebra-lhe os dentes.